estamos aqui finalmente para falar de Watchmen. E olha, na moral, eu tava ansioso para fazer esse vídeo. Antes da série estrear, a gente já sabia um bocado de coisa a mais. Tem muito mais coisa que a gente não sabe e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Além de falar também, daqueles detalhezinhos, das referências que podem ter passado batidas na nova produção da HBO. E, é claro, dar a nossa opinião sobre essa belezinha de série. Até porque, a gente já tá aí passando da metade dessa primeira temporada. Já deu pra entender se as nossas expectativas foram ou não supridas, sacar qual é o tom da série e tudo mais. Pois bem, vem comigo então depois da vinheta. Watchmen. O que a gente precisa saber sobre Watchmen? Primeiro vamos explorar a ficha técnica. Para começar, a série é produzida por ninguém menos que o David Lindelof, o cara que produziu nada menos que Lost. E The Leftovers também, que é uma série bem massa, mas que, no geral, as pessoas não dão tanto valor assim pra ela. Além disso, Watchmen tem um elenco incrível, a começar pela Regina King. A protagonista, que é uma justiceira que, paradoxalmente, tem uma identidade secreta de policial, mas na série faz sentido. A Regina King ela é bem conhecida pela galera que acompanha o Emmy, principalmente porque ela ganhou 2 Emmys por American Crime e 1 Emmy pela minissérie 7 Seconds, uma minissérie bem boa, aliás, que tá lá na Netflix. Tem também o Jeremy Irons como Ozymandias, e o Jeremy Irons ele é premiadíssimo, o cara tem um Oscar em casa, mas a galera mais nova talvez lembre dele pelo Alfred de, Batman vs Superman, Liga da Justiça, enfim, risos. Tadinho, colocando assim parece até que o bichinho é decadente, mas não é não. Tem também o Yahya Abdul-Mateen, que vive o marido da Angela, a personagem da Regina King, e que também tem um currículo muito legal. Ele já fez Aquaman, já fez aquela minissérie da Netflix, The Get Down, enfim, já fez um monte de coisa bem bacana. Mas tá, vamos lá. A essa altura do campeonato, eu acho que todo mundo já sabe do que se trata a série, onde ela tá ambientada, etc, Mas vamos dar uma recapitulada básica. Watchmen não é um reboot do filme de 2009 do Zack Snyder, não é a história dos quadrinhos, não é nada disso para quem estava esperando ver o Dr. Manhattan em todos os episódios. Na verdade, a gente descobre bem rápido, que a série se passa no mesmo universo da história clássica dos quadrinhos, mas 30 anos depois dos eventos que a gente vê no quadrinho original. E para quem está boiando sobre o que aconteceu nas HQs, eu vou tentar resumir. Na graphic novel, esses vigilantes mascarados, esses super-heróis, eles começam a aparecer na década de 40, anos antes dos eventos da história principal. O tempo passa e esses caras se organizam numa equipe chamada Minutemen. E eles ficam na ativa por uma década, até que uma sequência de desgraça, tipo o assassinato violento de uma dessas heroínas, faz com que o grupo acabe. Alguns deles se aposentam e outros continuam na ativa, mas aí eles passam a ser meio que fichados pelo governo. Eles têm que revelar as identidades para o governo. Essa é meio que a grande premissa de Watchmen, quem vigia os vigilantes, É um pouco sobre isso. Nos eventos principais, a gente tem o Edward Blake, que é o comediante, que ele é basicamente um jovem que resolve virar herói para fazer publicidade e ganhar dinheiro. E assim, ele era um babaca, ele chega a ser expulso do grupo por tentar estuprar a Spectral, uma outra heroína, mas ele vira um grande aliado do governo norte-americano, ele chega a liderar as tropas na Guerra do Vietnã. Depois disso, ele volta a fazer parte de uma nova equipe de super-heróis, chamada Combatentes do Crime. E lá ele conhece o Rorschach, conhece o Ozymandias e as novas versões de colegas antigos dele, o Coruja e a Spectral. E essa Spectral, aliás, é filha da primeira Spectral que ele tentou estuprar. Tem toda uma história, na verdade, também sobre esse rolo dele com as 2 Spectrais, mas, enfim, foco em outra coisa aqui agora. O comediante ele fica meio obcecado com a Guerra Fria, ele deixa o grupo, continua sendo aliado do governo, mas ele descobre uma conspiração gigante, surta e aparece morto. A partir daí, o Rorschach começa a investigar o que pode ter acontecido com ele. No fim, eu falei que era um resumo, ele descobre que a tal conspiração era coisa do Ozymandias, que usou a fortuna que ele tinha para criar um monstro que fosse o inimigo em comum que faria com que os Estados Unidos e a União Soviética se unissem e parassem de brigar entre si. Na cabeça dele, ele estava salvando a humanidade. Ele ia matar alguns milhõezinhos de pessoas com esse monstro alienígena, mas isso ia salvar a vida de bilhões de pessoas porque ia fazer com que a Guerra Fria acabasse. Bem, para resolver essa bagunça toda, essa Spectral, a segunda Spectral, ela vai atrás do Dr. Manhattan, que é o único dos heróis que tem realmente poderes de verdade, que está em Marte porque o Ozymandias fez ele acreditar que ele estava causando câncer nas pessoas. Ele até tenta chegar para ajudar, mas ele chega tarde demais e quando ele aparece, o monstrão já matou um monte de gente.
Ele e o Rorschach descobrem o plano dos Imandias e o Rorschach bate pé falando que vai denunciar o doido, né, para todo mundo. Mas o Dr. Manhattan percebe que isso ia fazer com que a Guerra Fria recomeçasse e ele vai lá e mata o Rorschach e vai embora da Terra. Pronto, acho que foi tudo. Agora a gente pode voltar para a série. E o que está rolando 30 anos depois dessa bagunça? A gente começa em Oklahoma, onde as tensões raciais estão fortíssimas e os policiais ganharam o direito de andar com máscaras para preservar a identidade deles. Isso por conta de um assassinato em massa que rolou alguns anos antes, quando esses supremacistas brancos foram na casa de vários policiais e promoveram um massacre. A Angela, protagonista da série, foi uma dessas sobreviventes. E a série começa com ela e outros policiais caçando membros da 7ª Cavalaria, uma espécie de Ku Klux Klan moderna. Aliás, isso me faz ficar pensando, gente, no que se passa na cabeça do sujeito que tenta defender o próprio racismo. Porque, na moral, não tem um filme, não tem uma série contemporânea que retrate esses otários sem que eles sejam otários. Então, assim, você tem que forçar muito a barra pra achar que você não tá sendo um grande otário. Mas, enfim, continuando, vamos falar de algumas das referências mais legais. Para início de conversa, a gente tem 2 personagens clássicos ali de volta já nos primeiros episódios. O primeiro é o próprio Ozymandias, que está isolado num castelo tocando um plano bizarro que envolve criar um monte de clone para fazer uns testes esquisitos. E a segunda personagem clássica é a Segunda Espectral, que agora trabalha na divisão antivigilante do FBI e vai para Oklahoma para investigar o assassinato do chefe da Angela. Assim como os eventos da HQ de Watchmen começam com a morte do comediante, parece que a morte do chefe da Angela vai ser algo que vai definir o tom e os passos da série também. Aliás, tem mais uma semelhança entre o comediante e o chefe da Angela. A Angela acha um compartimento secreto dentro do armário dele, depois que ele já está morto, e ela encontra lá dentro nada mais nada menos que um uniforme da Ku Klux Klan. Curiosamente, nos quadrinhos, o comediante também tinha um compartimento secreto dentro do armário dele, onde ele escondia o próprio uniforme. Tem várias outras referências, na verdade, né? Como já era de se esperar. A máscara que o povo da 7ª Cavalaria usa é uma referência à máscara do Rorschach, que, verdade seja dita, tinha umas tendências bem fascistinhas. Aquela chuva nojenta de Lula que a gente vê, né, acontecendo em Nova York, provavelmente é um efeito colateral do monstro que o Ozymandias levou para Nova York naquele plano bizarro dele. Quando o time de policiais chega na fazenda para enfrentar os supremacistas brancos, a gente vê eles com uma nave que é muito parecida com a Arquimedes, que é a nave do Coruja nos quadrinhos. E até aquela cena da Angela metendo a porrada num cara durante o interrogatório também é uma referência aos quadrinhos. A referência é de quando o Rorschach estava preso e ele era ameaçado por um mafioso. Daí, antes de fugir da cadeia, ele entra no banheiro onde esse mafioso tá, e só sai de lá depois que ele forma uma poça com o sangue do bandido. É bem parecido com o que acontece na série, né? Que a gente vê aquela poça de sangue saindo por baixo da porta. Tem várias outras referências e a gente pode fazer um vídeo inteiro só sobre isso. Aliás, se você quiser, já sabe, né? Coloca nos comentários. E agora, é claro, antes da gente terminar esse vídeo, vamos falar sobre o que a gente achou da série. E a resposta, meus amigos, é... Pode mandar mais que tá pouco ainda. O roteiro é desses que te prende de verdade. Ele tem aquela confusão na medida certa para te deixar curioso para o que vai acontecer e concentrado no que está acontecendo. Como eu disse lá no começo do vídeo, né? O Lindelof é o cara de Lost, né? Que é uma coisa também pra gente ficar atento pro bem e pro mal. O elenco também tá afiadíssimo, tem umas cenas que dá vontade de bater palma, tipo aquele diálogo lá entre a Angela e a Espectral, quando ela disse que come os mocinhos, né, no café da manhã. Ou todas as cenas do Espelho, um personagem novo que foi criado para a série e é vivido pelo Tim Blake Nelson. Eu espero real que o Watchmen faça muito sucesso para a gente ter mais temporadas. E assim, se depender do que foi apresentado até agora nessa primeira temporada, ela não vai deixar nada a desejar. Mas essa é a minha opinião sobre o Watchmen. Eu quero saber a sua opinião sobre o Watchmen. E para isso, ó, conta aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de assinar as notificações e fica de olho por aqui, porque provavelmente a gente vai ter mais vídeo de Watchmen e mais vídeo de um monte de coisa, como sempre. Então, ó, fica ligado e até a próxima.